Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma mensagem que eu li hoje, inclusive, no meu devocional. E essa mensagem fala muito sobre a nossa identidade, sobre os pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito. E essa mensagem está lá no Salmo 139, que logo logo eu vou ler com vocês. Mas às vezes, nós, ao longo da nossa vida, decidimos seguir por caminhos que não pertencem ao Senhor, decidimos seguir caminhos sozinhos, nós mesmos tomamos as nossas próprias decisões e com isso a gente vai se alimentando de lixo, a nossa identidade vai sendo perdida e nós acabamos absorvendo a identidade que o mundo tem para nós e não a identidade de Deus, e não os pensamentos do Senhor. A nossa identidade verdadeira acaba sumindo porque a gente vai se alimentando com o lixo do mundo. E é o mundo que acaba ditando quem nós somos. Só valemos alguma coisa se nós produzirmos, se nós formos pessoas que estão sempre ali trabalhando, fazendo algo, produzindo muito e sempre ali naquela correria, sempre. Mas não é isso. A nossa identidade não está nisso. E eu tinha muito essa dificuldade de quando eu trabalhava, eu achava que a minha identidade estava no meu trabalho e o meu valor estava nas coisas que eu fazia. Então, se eu passasse o dia inteiro trabalhando e fazendo várias coisas ao mesmo tempo, eu achava que eu estava sendo uma pessoa produtiva. E aí, até mesmo quando eu estava de férias do meu trabalho, eu tinha dias que, aliás, teve um dia específico que eu acordei mais tarde e eu fiquei me sentindo culpada, porque eu não estava trabalhando, porque eu não estava sendo produtiva, porque eu não tinha feito várias coisas ali ao longo do dia, então eu me senti culpada. Mas nós não fomos chamadas para estar sempre produzindo, para estar sempre naquela correria, fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, e o nosso valor não está nisso. O nosso valor está em quem o Senhor diz que nós somos. E eu quero ler com você esses versículos que estão lá no Salmo 139. Primeiro ele diz no versículo 13 que tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. No versículo 16, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Versículo 17, como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Então, o Senhor tem tantos pensamentos bons ao nosso respeito, o Senhor tem tantos pensamentos que a gente não vai conseguir contar. São mais do que os grãos de areia. A palavra do Senhor diz que os pensamentos do Senhor ao nosso respeito são mais do que os grãos de areia. E os olhos do Senhor viram o nosso embrião. Então, antes mesmo de ser gerado, o Senhor viu a gente, o Senhor nos formou. Ele que nos formou, somos barro na mão do oleiro. E Ele nos formou, Ele nos fez exatamente como nós somos. E eu ouvi algo esse final de semana de uma pastora maravilhosa e que me fez refletir muito, sabe? Que fez com que eu refletisse sobre as minhas atitudes, sobre como eu sou, e ela disse que o Senhor nos fez exatamente como nós somos. Só que, às vezes, como a gente se desviou do caminho do Senhor, falando por mim, como eu me desviei do caminho do Senhor, eu fui me alimentando do lixo do mundo, das coisas que o mundo dizia sobre mim. E acabei adquirindo coisas que não pertencem a mim, cargas que estavam nos meus ombros que não pertenciam a mim. Porque eu decidi sair das mãos do oleiro. Então eu adquiri cargas que não pertencem a mim. E aí eu me alimentei de lixo. E às vezes eu pensava muito assim, Senhor, eu quero falar menos, eu quero falar baixo. Eu quero ser uma moça mais delicada. E aí eu entendi que foi o Senhor que me fez dessa forma, uma pessoa tagarela, que fala bastante,
que realmente é muito mais comunicativa, que é aberta, e o Senhor me criou dessa forma. Eu não posso mudar isso porque faz parte de quem eu sou. E aí eu posso utilizar isso, a forma que eu sou, para glorificar o nome de Deus. Então, o fato de eu falar muito acabou influenciando o fato de eu estar aqui gravando vídeos. Então você tem que entender que o Senhor nos criou da forma que você é. E um detalhe muito importante, não quer dizer que há defeitos em você e em mim que não precisam ser mudados. Às vezes eu falo em excesso, falo coisas que não deveria falar, porque eu não tenho ali o meu autocontrole, porque eu não estou exercendo ali o meu domínio próprio. Então há coisas sim que nós precisamos mudar, porque como eu falei, quando a gente se afasta do Senhor, a gente se alimenta do lixo do mundo e acaba adquirindo coisas que não pertencem a nós. Acaba adquirindo cargas que não são da gente. O Senhor nos fez da forma que nós somos. E aí você precisa se examinar, nós precisamos nos examinar. Tem algo que não pertence a mim, Senhor? Tem algo que te desagrada? A gente precisa pedir ao Senhor para que nos sonde, para que Ele nos ajude a eliminar tudo que não pertence a Ele. Mas há coisas que você talvez esteja tentando mudar, que foi o Senhor que te fez dessa forma, que foi o Senhor que te formou desse jeito. E aí você está tentando mudar algo que é bom, que pode ser usado para a glória de Deus. Então peça para o Senhor sondar o seu coração, sondar a sua mente, para eliminar todas as cargas que não são dele. Todo esse fardo pesado que não pertence a você. Então peça ao Senhor ajuda nisso. E às vezes nós temos uma visão diferente da visão que o Senhor tem da gente. E eu tinha uma visão, e eu ainda tenho algumas coisas que são erradas sobre mim, a minha autovisão. Por exemplo, eu me cobro de forma excessiva e às vezes eu quero uma validação do outro que não é necessária porque eu já tenho a validação de Deus e é isso que deve importar para nós. E às vezes eu me cobro de forma excessiva e eu não preciso me cobrar de forma excessiva. Porque isso não vai me ajudar, vai me fazer ficar triste. Vai fazer com que eu me abale. E às vezes a gente adquire pensamentos que não são os pensamentos de Deus para nós. E isso é mentira do diabo. Que ele quer tentar plantar na nossa cabeça, enraizar na nossa cabeça para que a gente saia da identidade verdadeira que o Senhor criou para a gente. Então há uma identidade verdadeira para você, que se você ainda não sabe, busque na palavra de Deus e busque no Senhor. Porque você é filha amada, você é escolhida, você é separada. O Senhor tem sim planos para você, o Senhor tem sim propósitos para cumprir na sua vida, você tem sim um chamado que está ali esperando o seu posicionamento para que você comece a andar sobre esse chamado. Você é capaz, se o Senhor te diz que você é capaz. Você pode sim enfrentar esse problema, você pode sim enfrentar esse medo, você pode tudo naquele que te fortalece. Mas saiba que se são planos de Deus, você vai sim conseguir cumprir. Se são planos seus, pode ser que dê errado, e vai dar errado quando não são os planos do Senhor. Então pergunte a Deus quais são os planos, o que Ele pensa sobre você. Peça a Deus que restaure a sua identidade de filha que você é. Realmente a gente nunca vai ser digno, mas o Senhor se sacrificou por nós para que pudéssemos ter paz com Ele, para que pudéssemos ter relacionamento com Ele. Então, peça hoje ao Senhor que restaure a sua identidade, que Ele possa mostrar para você os pensamentos que tem a seu respeito. E não tente, essa mensagem eu falo para você, mas para mim também, não tente tentar agradar a todas as pessoas, porque isso é impossível. Você vai desagradar alguém um dia. E quando você tenta agradar muito o outro, você está se desagradando e desagradando a Deus. Então saiba que você precisa agradar primeiramente a Deus. É claro que você vai ser uma pessoa que vai ali
ser uma pessoa que ajuda, uma pessoa agradável com a outra, uma pessoa gentil, uma pessoa simpática. Você vai fazer o que você consegue fazer, o que está ao seu alcance. Mas na nossa jornada haverão pessoas que vão se chatear conosco, que vão se desagradar com alguma coisa com a gente. E também quando a gente errar, nós devemos pedir perdão, obviamente. A gente precisa se desculpar com aquelas pessoas. Mas saiba que você nunca vai conseguir agradar todas as pessoas. E a nossa prioridade deve ser agradar ao Senhor. Que você possa pedir a Deus que restaure a sua identidade, que elimine todo o lixo que você um dia já se alimentou, e que você possa, através da restauração da tua identidade, viver o teu propósito. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo o teu testemunho, eu estou lendo todos os comentários, eu respondo sempre que possível. Se inscreve no meu canal também, para que você possa acompanhar os próximos vídeos que virão. E eu estarei orando por cada pessoa, que essa palavra possa chegar exatamente em quem o Senhor quer que chegue. Que você possa ter a tua identidade completamente restaurada, que você possa viver os teus propósitos, os planos do Senhor para a tua vida. E que o Senhor possa, a mão do Senhor possa estar sobre a sua vida e que você possa viver o que você foi chamada para viver. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.